E aí pessoal, vocês estão bem? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Começar mais um vídeo aqui no canal e mais um vídeo do quadro Papo Reto. E hoje eu quero ler com vocês João capítulo 1, versículo 46. Natanael perguntou: "E será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver", respondeu Filipe. Aqui basicamente está no início do ministério de Jesus, não é? Jesus ainda estava atraindo seus discípulos, né? Chamando seus discípulos, e alguns já começaram a seguir Jesus aqui e já estavam avisando outros, não é? Que é o caso de Filipe, não é ele que vai chamar Natanael para conhecer o Messias, não é? Ele vai chegar em Natanael e vai dizer, não é? Olha, ele é ao qual os profetas estavam se referindo, não é? Ele é o Messias, não é? É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré, não é? Por isso que Jesus é tão conhecido por Jesus de Nazaré, não é? Não porque ele nasceu lá, não é? A Bíblia diz que ele nasceu em Belém, mas porque a sua criação foi de Nazaré, não é? Basicamente Jesus passou a sua infância e a sua juventude em Nazaré, não é? Por isso ele ficou, não é, popularmente conhecido como Jesus de Nazaré. Mas Nazaré naquela época era uma cidade pobre, não era uma cidade onde era considerada pobre e todos que vinham de lá também, não é? Então não tinha tanta relevância assim, não tinha tanta importância assim, não é? Tanto é que Natanael vai responder: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não é simplesmente menosprezando tanto a cidade quanto todos os que vinham de lá. Não é claramente um desprezo de Natanael por todas as pessoas de que vinham de Nazaré e pelo lugar também. Mas como Jesus ele ama ir na contramão, não é, das nossas expectativas, não é? Jesus é justamente criado e vai vir justamente de uma cidade de onde ninguém dava nada para ele. Mas é justamente de lá que vem o Messias, não é? O Salvador do mundo. E o que me chama a atenção é justamente a resposta de Filipe para Natanael. Filipe não vai usar um monte de argumentos para provar que ele é o Messias. Filipe não vai passar 3 horas discutindo com Natanael para que ele seja convencido a conhecer o Messias. Não, simplesmente Filipe vai responder de uma forma até estratégica, eu diria, não é? Ele diz: venha e vê. Filipe sabia que a experiência que ele havia tido era somente dele. Filipe podia afirmar que Jesus era o Messias porque ele tinha provado disso, ou pelo menos estava começando a provar isso, não é? Mas isso era uma realidade dele, não era uma realidade de Natanael, ainda mais alguém que começou já desprezando Jesus, não é? E se a gente for pro lado da ciência, não é? Um dos métodos que é utilizado para se provar se alguma coisa existe ou não é justamente o método de provar se aquela coisa é real. Não só para uma pessoa, mas para várias pessoas. Então, o que Filipe está fazendo é justamente um método parecido, não é? Filipe está evangelizando Natanael de uma forma muito específica, mas que deu muito certo. Filipe não tentou impor para Natanael: olha, esse é o Deus que eu acredito e você precisa acreditar nele. Não, Filipe não tentou colocar Deus goela abaixo na vida de Natanael, não é? Filipe não obrigou Natanael a segui-lo e nem ir atrás dele, mas Filipe fez algo que eu diria até científico, não é? Filipe falou, em outras palavras, não é? Tire as suas próprias conclusões. Venha experimentar você. Era como se Filipe estivesse dizendo: olha, eu sei a minha experiência. E com a minha experiência eu posso dizer que ele é o Messias. Mas eu não posso afirmar que essa vai ser a sua experiência. Então vamos fazer o seguinte: venha e vê. Ou seja, tire você as suas próprias conclusões. E é basicamente isso o que a gente deve fazer, sabe? A gente não deve tentar colocar na vida das pessoas um Jesus por imposição, sabe? Ninguém é obrigado a segui-lo. O próprio Jesus falou, não é? Se alguém quiser vir após mim. Ele não disse: você é obrigado a vir após mim. Não. Jesus deu a oportunidade para a pessoa: se alguém quiser vir após mim. Jesus não impôs o evangelho a ninguém. Ele simplesmente disse: olha, eu sou o Salvador.
Eu vim aqui para morrer no lugar de vocês, mas vocês não são obrigados a me seguir. Era isso que Felipe também estava fazendo. Olha, você não é obrigado a crer no Messias que eu creio, mas faz pelo menos uma coisa, venha conhecê-lo. A realidade que eu tenho de Jesus, particularmente, eu não posso impor para você, é acreditar no mesmo que eu acredito. O que eu posso dizer é que ele é real para mim. O que eu posso dizer é que eu nunca me arrependi, não é, de ter conhecido Cristo. Uma vez até me perguntaram, né, por que você nunca se desviou dos caminhos de Deus, não é, dos caminhos do Senhor? E eu respondi, eu não consigo. E se me perguntassem isso hoje, eu acho que talvez fosse a mesma resposta, porque até hoje eu não consigo sair deste caminho. Eu não consigo simplesmente deixar de acreditar que Jesus é real. Pode me oferecer tantas coisas, mas para mim, Jesus é incomparável. Ele é meu Salvador, Ele é o meu melhor amigo, Ele é quem morreu por mim naquela cruz, e é com Ele que eu quero passar a eternidade. Mas essa é a minha experiência, sabe? Jesus, Ele é real para mim, porque eu sei o que Ele significa para mim. Mas tantas pessoas que vieram, não é, que viram, não sei se teve a mesma experiência, mas que viram e simplesmente voltaram para trás. Eu não posso simplesmente julgar aquela pessoa por simplesmente ter deixado Jesus, mas eu posso falar de mim, e o que eu conheço de Jesus é o suficiente para saber que não existe lugar melhor do que na presença dele, que não existe pessoa melhor do que Jesus. E se eu pudesse responder hoje, eu acrescentaria até mais uma coisa que Pedro disse: para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Mas, como eu disse, essa é a minha experiência. E se eu pudesse te fazer um convite hoje, eu te convidaria: venha e vê. Conheça você mesmo esse Cristo. Conheça você mesmo esse Jesus que me salvou e que veio também para te salvar também. A Bíblia diz que Natanael passou a seguir Jesus, não é, depois de ter ido e conhecido, não é, de ter ido e ter visto com os seus próprios olhos, ou seja, depois da própria experiência que ele teve com Jesus. Ele não deixou mais Jesus. Então, tenha a sua própria experiência, sabe? Conheça você mesmo, leia a Bíblia, vá em alguma igreja que realmente pregue o Evangelho e tire as suas próprias conclusões. É até algo parecido que João Batista vai perguntar, não é? Aliás, ele vai mandar os seus discípulos perguntarem. Quando João Batista já estava preso, ele vai enviar alguns dos seus discípulos para perguntar para Jesus. Pergunte a ele se de fato ele é o Messias ou se eu devo esperar outro. E os discípulos chegam até Jesus e fazem essa pergunta, e Jesus diz: olha, avisa João que aqui os surdos ouvem, os cegos veem. Basicamente, o que Jesus estava mostrando para João Batista era: eu sei que na teoria pode parecer falso, eu sei que muitos já vieram dizendo que eram Messias, mas agora eu já saí do âmbito da teoria, agora eu estou na prática. E na prática, os surdos ouvem, os cegos veem. Sinais que somente o Messias poderia fazer. Então, na prática, João, eu de fato sou o Cristo. Você não tem que esperar por mais ninguém. Eu de fato sou o Messias, porque agora saiu da teoria e agora se tornou uma verdade prática. Então, Jesus só vai ser real para você, uma vez que ele for uma verdade prática na sua vida. Então, venha e conheça. Venha e se apaixone por esse Cristo. Tenho certeza que não existe caminho melhor, não existe lugar melhor e não existe vida sem o autor da vida. Então venha e vê. Então é isso. Muito obrigado pela assistência de vocês. Peço para que continue compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Pede para se inscrever aqui no canal, por favor. Ative o sininho para você receber notificação quando tiver de novo. Deixe seu like. E é isso. Muito obrigado pela assistência de vocês e até o próximo vídeo.